Agromanhã. Oferecimento Santander. O que a gente... Olá, bom dia para você. 7 horas em ponto, pelo horário de Brasília. Hoje é dia 11 de janeiro de 2023. Vamos então ver o que é destaque nesta edição no nosso Giro de Notícias. Exportações brasileiras de frango geram quase 10 bilhões de dólares. O resultado recorde é 27% maior que o registrado na última cotação. Banco Mundial reduz a previsão de crescimento da economia global. Em 2023, a elevação deve ser de 1,7%. As vendas de açúcar tiveram queda e os preços recuaram. Em Mato Grosso e Rondônia, a colheita da soja começa em ritmo lento por conta da alta umidade. Picanha brasileira é considerada a segunda melhor do mundo. Antônio Junqueira, novo secretário de Agricultura de São Paulo, cita conectividade, sustentabilidade e bioenergia como prioridade da pasta. Com o novo governo, o Ministério da Agricultura será dividido em 3 pastas, junto com o desenvolvimento agrário e a pesca. Vamos acompanhar agora a reportagem para mostrar a repercussão dessa reestruturação do setor. Vamos ver. A medida foi vista com bons olhos para o secretário de Agricultura de Goiás, Tiago Mendonça. Para ele, a divisão do ministério vai dar mais ênfase às questões que o governo quer levar para a frente, já que terá um responsável para guiar sobre os determinados assuntos. Vamos sim fazer aqui, o nosso governador quer que a gente faça as parcerias necessárias com o Ministério da Agricultura, com o governo federal, para poder dar a resposta para o nosso agricultor que está aqui esperando, principalmente a agricultura familiar, que tem uma importância muito grande também para o nosso estado de Goiás, que é o tempo que vai dizer, o tempo é que realmente vai colocar se foi assertiva este processo, e nós vamos estar aí conversando e dando as condições necessárias para efetuar as parcerias. Em Rondônia, o trabalho será voltado para intensificar os pequenos produtores, que atuam junto com a agricultura familiar. Segundo o secretário de Agricultura do Estado, a pasta realizou diversas reuniões com produtores no final do ano passado, para ouvir as principais demandas do setor. Entre outras reivindicações também, foi a questão do trabalho mais intensificado voltado para as agroindústrias do nosso estado, que hoje aí ultrapassa mais de 200. Então, esses serão os principais desafios que o governador Coronel Marco Rocha intensificou, vai solicitar junto à secretaria para 2023 para fazer esse trabalho voltado mais para o pequeno. Não que o grande não será assistido pela secretaria, pelo contrário, mas as ações serão muito mais desenvolvidas também para o pequeno produtor, que aqui no nosso estado de Rondônia é bastante forte também, precisa também de uma atenção especial. Em Santa Catarina, o secretário de Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento destacou que o estado vai tomar providências imediatas para ajudar o pequeno produtor, como a regularização das moradias. Nós temos mais de 100 mil famílias que não têm escritura na sua propriedade. Ele simplesmente tem uma posse e ele está excluído dos programas de governo e também do crédito. Isso faz com que ele não tenha tecnologia, ele não tenha energia de qualidade, ele não tenha internet, ele não tem uma estrada vicinal de qualidade para chegar na propriedade, onde o caminhão que transporta no asfalto é o mesmo que chega na propriedade, com altas tonelagens, e acabam não tendo uma ponte e uma estrada suficiente, e isso encarece a produção. Com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi desmembrado. Agora foram recriadas pastas dedicadas ao desenvolvimento agrário e à pesca. E segundo o governo, as 3 estruturas vão funcionar no mesmo prédio. O objetivo da pasta no mesmo prédio é integrar todas essas áreas. Para a secretária de Agricultura Familiar de Mato Grosso, o Ministério tem uma atuação forte na regulamentação dos pequenos produtores, que precisam de um olhar diferenciado, uma assistência técnica e uma extensão rural para contemplar essas famílias. Lembrando que tudo que a gente consome no nosso dia a dia, ele vem da agricultura familiar, né? Mais de 70% do que nós consumimos vem da agricultura familiar. Então, é importante nós termos as políticas públicas também direcionadas para esse segmento e para essa faixa da população.
Antônio Junqueira, novo secretário de Agricultura de São Paulo, cita a conectividade, sustentabilidade e bioenergia como prioridades da pasta. O secretário, já empossado pelo governador, participou ontem da cerimônia de transmissão de cargo. Antônio Junqueira é formado em administração, foi secretário adjunto da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo entre 2007 e 2011, é membro do Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp e bem conhecido do setor. Agora assume como secretário de Agricultura e destaca as prioridades da pasta. Dentre elas, a conectividade no campo, a sustentabilidade e a bioenergia. A prioridade da pasta. O estado de São Paulo é um estado privilegiado. Quase todas as usinas estão aqui. Nós podemos agregar muito nisso. Nós temos várias Itaipus aqui dentro do setor de cana. Então, a ideia é exatamente essa aí. Nós vamos seguir esse caminho, que é um caminho sem volta. A transmissão de cargo ocorreu na sede da Secretaria de Agricultura de São Paulo, em uma cerimônia lotada com a participação do governador Tarcísio de Freitas, que falou sobre a importância do agro paulista e também em relação ao desafio de segurança hídrica no estado de São Paulo. Muitas vezes a gente não consegue fazer reservação por burocracia, dificuldade de licenciamento, então a gente precisa entender que um desafio hoje importante no estado de São Paulo é a segurança hídrica. E, em especial, esse desafio pega o agronegócio em cheio. Então, a gente precisa dessa tranquilidade para o nosso produtor. Isso é especialmente importante para o pequeno produtor. Então, nós vamos trabalhar muito para facilitar a reservação e outorga de água. O nome de Junqueira para a pasta foi muito bem aceito por importantes representantes do setor. O Toninho Junqueira é uma pessoa que já está na secretaria já há um bom tempo. Vem desde o ex-secretário. Isso é muito importante, porque foi o que o nosso governador disse, para que dê a continuidade do processo como todo. Temos um trabalho muito grande, onde que nós já levamos para o governador Tarcísio, que são os arranjos produtivos locais, para que você possa criar o desenvolvimento local e regional naquele município, principalmente para as famílias que estão abaixo da pobreza e que precisam de ter alimentação. Em relação ao legado deixado pelo ex-secretário de Agricultura, Francisco Maturro, não existem dúvidas de que haverá uma continuidade. É uma corrida de bastão. A gente deve fazer o melhor enquanto estamos no nosso tempo. E o outro que pega vai fazer ainda melhor. Eu tenho convicção que o Antônio Júlio fará. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou ontem com exclusividade à jornalista Raíssa Lomonte sobre como o meio ambiente pode caminhar em conjunto com o agronegócio. Vamos conferir. A primeira coisa é separando o joio do trigo. Aqueles que não querem respeitar as leis, que não têm compromisso com a proteção do meio ambiente, daqueles que estão se dispondo a fazer o dever de casa. Eu e o ministro Fávaro estamos trabalhando para ter uma agenda comum, onde nós vamos buscar fazer a transição para uma agricultura de baixo carbono. Para isso é fundamental separar o joio do trigo e ter uma agenda que faça essa transição, inclusive a partir dos recursos do Plano Safra. O Plano Safra é mais de 360 bilhões de reais. Se formos capazes de agir integradamente para que progressivamente as pessoas possam começar a fazer o cadastro ambiental rural, a fazer a certificação de sua produção, criando processos de rastreabilidade, em lugar de ser páreo ambiental, o Brasil vai ser uma potência agrícola e uma potência ambiental, mas precisa fazer o dever de casa. Vamos falar agora de economia. Olhando para o cenário doméstico, o agro ainda pode ser afetado pelo crescimento da economia em 2023. O presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes, avaliou o cenário econômico do setor diante da previsão de redução do crescimento da economia global. Nós vamos ter algumas dificuldades de mercado. O mercado vinha se expandindo, o mundo em crescimento, aumenta o consumo de alimento, e o ritmo desse crescimento diminuindo, as exportações brasileiras terão maiores dificuldades. Nós vamos ter que ser cada vez mais competitivos, cada vez mais competentes para garantir os espaços da produção brasileira, que é crescente a números de 2 dígitos. Então, nós crescemos a nossa agricultura, de uma maneira geral, num ritmo acima de 2 dígitos ao ano. E como você tem um
crescimento da demanda limitado no crescimento do PIB, é natural que a gente tenha algum tipo de dificuldade. Nós vamos ter que tomar espaços, vamos ter que ter muita competência e competitividade para acessar os mercados e garantir a liquidez para os nossos produtos. Então, não dá para a gente prever que vamos ter um céu de brigadeiro nesse cenário global. Mas acho que a competitividade brasileira, a competência da agropecuária brasileira e do agronegócio brasileiro, dá para fazer frente a esse desafio. 7h10 pelo horário de Brasília. Daqui a pouquinho, então, a gente vê uma reportagem sobre essa questão do cenário global, né? Dessa desaceleração da economia e como vai afetar o agronegócio. Vamos, então, para a nossa conexão com Band News TV. Pedro Costa, muito bom dia para você. O que você traz de destaque para a gente do mundo agro? Bom dia a você, bom dia, assinante do Band News. Vamos falar desse setor que é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa atividade econômica, porque, mais uma vez, o agronegócio vai ajudar muito no crescimento global em 2023. Vamos acompanhar. A estimativa é de um novo recorde na safra de grãos, com colheita já perto de 300 milhões de toneladas, 11,8% maior do que no ciclo anterior. Considerando que 2022 foi um ano mais fraco, a previsão para o PIB do setor é crescer 8%, melhor resultado em mais de 5 anos. A informação é da Fundação Getúlio Vargas. E por falar em bons números, as exportações brasileiras de carne de frango encerraram 2022 com recorde. Foram 4.800.000 toneladas, 4,6% a mais que 2021. A receita foi de quase 10 bilhões de dólares. O resultado inédito é 27% maior que o alcançado no ano anterior. A China segue como principal destino, apesar de ter importado menos. Foram 540.000 toneladas entre janeiro e dezembro de 2022. Volume 15,6% menor que o registrado em 2021. As informações são da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. E a picanha brasileira foi considerada o segundo melhor prato do mundo. Um site europeu fez a lista com dos 100 melhores pratos. A nossa picanha só perdeu para uma receita japonesa, o carê. Outros 3 pratos brasileiros entraram no ranking: a vaca atolada, a moqueca e o feijão tropeiro. Tá aí, Cássio, eu sei que você é gaúcho, gosta de uma carne, a gente sabe que a nossa picanha merece, sim, este bom posicionamento nesse ranking de pratos aí que são admirados em todo o mundo. Tenha aí um excelente produtivo dia, amanhã a gente está de volta com outras informações. Olha, Pedro, merece demais, viu, esse reconhecimento, mas vou te confessar, viu, eu prefiro uma costela, hein? Perfeito. Até amanhã. Tchau, tchau. 7h12 pelo horário de Brasília. A gente acompanha agora que o poder de compra de fertilizantes piorou pelo segundo ano consecutivo. As informações é da Mosaic. Apesar da melhora registrada em dezembro no Brasil, com o indicador registrando 1,03, o poder de compra de adubos caiu em 2022 no país. De acordo com a Mosaic Fertilizantes, responsável pelo cálculo do índice, o poder de compra registrou média de 1,48. Quanto menor o índice, maior é o poder de compra dos agricultores. Em 2021, a média foi de 1,12. Embora o segundo semestre tenha registrado uma forte queda nos preços dos insumos, a alta das cotações dos adubos na primeira metade do ano passado influenciou para a piora do indicador. E agora vamos falar sobre o mercado de commodities agrícolas com o nosso correspondente em Nova York, Eduardo Barão. Olá, amigos e amigas do AgroMais. O mercado da soja fechou em campo misto nesta terça-feira, com os contratos mais próximos subindo 6,5 e os mais distantes caindo 4,2 pontos. A alta ainda tem relação com a situação do tempo na Argentina, onde o forte calor e a seca têm prejudicado as áreas de lavoura da oleaginosa.
Por outro lado, as baixas se justificam por causa da menor demanda pela soja norte-americana, que tem travado o mercado e pesando sobre os preços. Já o mercado do milho fechou em alta em Chicago, com os principais contratos subindo entre 0,2 e 2,2 pontos. Os problemas com as safras na Argentina, somados à menor oferta de grãos, ainda por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, seguem pressionando os preços do milho, aliado a uma expectativa de um aumento, uma demanda maior, em especial por parte da China. Enquanto isso, aqui em Nova York, o mercado futuro do café arábica fechou em queda na bolsa, com os principais contratos caindo entre 715 e 620 pontos. O café continua pressionado diante do aumento dos estoques certificados do arábica e das condições favoráveis com a chuva no sudeste do Brasil. De Nova York, Eduardo Barão para o AgroMais. A gripe aviária no Japão chegou a um patamar recorde. Temporada que vai até maio teve o seu primeiro surto detectado em outubro passado. Até o momento, o governo confirmou que já foram abatidas mais de 10 milhões de aves, número maior que as 9 milhões e 800 mil aves sacrificadas entre novembro de 2020 e março de 2021. Foram registrados 57 focos de contaminação, o que levou o ministro da Agricultura a alertar os produtores e pedir que tomem medidas necessárias para evitar o aumento de casos. No mês passado, o governo distribuiu cal e pediu que os avicultores fizessem a desinfecção das áreas afetadas. 7h15, o AgroManhã volta daqui a pouquinho. Você vai ver a seguir que o governo Lula move ação no Supremo Tribunal Federal por meio da Advocacia Geral da União para impedir possíveis novos ataques. E ainda, ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres. AgroMais 7h20 para você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda, vamos direto ao nosso giro de notícias. Gripe aviária no Japão atinge patamar recorde com quase 10 milhões de cabeças abatidas. IPCA fica em 0,6% em dezembro e fecha 2022 com alta de quase 5,8%. O número fica acima do teto da meta e foi pressionado por alimentos. O Supremo Tribunal Federal vai analisar petição da Advocacia Geral da União sobre novos atos extremistas. Apoiadores do ex-presidente Bolsonaro articulam movimentos para esta quarta-feira. Moraes determina a prisão do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Pelo Twitter, Torres avisou que vai interromper as férias nos Estados Unidos para se apresentar à Justiça. Procuradoria-Geral da República vai investigar a atuação de Torres e do governador afastado do DF, Ibanez Rocha, por atuação criminosa no domingo. Ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, é preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele era responsável por pelo comando da corporação de domingo. O governo Lula moveu uma ação no STF por meio da Advocacia Geral da União para impedir possíveis novos ataques terroristas. Segundo a AGU, os ataques estão previstos para acontecer hoje à tarde. As convocações para os protestos em todas as capitais circulam no Telegram. A AGU pediu medidas das autoridades para evitar a invasão de prédios públicos e obstrução de vias urbanas ou rodovias em todos os estados. A petição diz que o Estado deve ser protegido. Assim, e solicitado pela AGU que se restrinja momentaneamente o exercício do direito à manifestação, vedando a interrupção do trânsito urbano e rodoviário no país. O governo Lula também pede que as polícias federal, rodoviária, federal e militar sejam orientadas a identificar veículos usados na organização de atos. Tropas do Exército devem ser mobilizadas para proteger prédios públicos da esplanada dos ministérios. A ação pede ainda que seja estabelecida uma multa de R$20 mil para pessoas físicas e de R$100 mil para pessoas jurídicas que auxiliarem no descumprimento da decisão. Por fim, pleiteiam a prisão de flagrante de quem ocupar ou obstruir vias urbanas e rodovias e tentar impedir, ou melhor, invadir
prédios públicos. A gente continua aqui trazendo mais informações sobre a operação que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Agentes da Polícia Federal estiveram na casa dele, no bairro do Jardim Botânico, em Brasília. Torres, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, era o secretário de Segurança Pública do DF quando bolsonaristas terroristas invadiram os prédios do Congresso do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto neste domingo. Quem exonerou Torres foi Ibanez Rocha, pouco antes de ser afastado do cargo, por 90 dias por ordem de Moraes. O ministro da Suprema Corte entendeu que houve omissão das autoridades do DF nos atentados e classificou o comportamento de Torres como gravíssimo e que pode colocar em risco a vida do presidente da República, de parlamentares e de ministros do STF. O ex-ministro se pronunciou nas redes sociais. Ele disse, abre aspas, recebi a notícia que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a minha prisão e autorizou a busca na minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à Justiça e cuidar da minha defesa. Torres acrescentou, sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Acredito na justiça brasileira e na força das instituições e estou certo de que a verdade prevalecerá. Fecha aspas. O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O militar e Anderson Torres são acusados de sabotar o esquema de segurança que terminou com os ataques terroristas no fim de semana em Brasília. Os mandados de prisão foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, do ex-comandante da PM do Distrito Federal, Coronel Fábio Augusto Vieira. Minutos depois, foi divulgada a ordem para prender o ex-ministro da Justiça e secretário demitido do Distrito Federal, Anderson Torres. Delegado da Polícia Federal, ele está nos Estados Unidos com a família. Desde os atos terroristas de domingo, foram detidas cerca de 1.500 pessoas, acomodadas num ginásio da PF. Por razões humanitárias, 599 foram liberadas, entre idosos, mulheres com crianças e pessoas com comorbidade. Todos foram identificados e vão responder a processo em liberdade. Outras 527 pessoas vão continuar presas. A maioria já foi transferida para o presídio da Papuda, onde ficam os homens, e para a penitenciária chamada Colmeia, no caso das mulheres. Vão responder por crimes como tentativa de golpe de Estado, com pena prevista de 4 a 12 anos de prisão. Segundo a PF, os procedimentos são acompanhados pela OAB, Secretaria de Saúde do DF e a Defensoria Pública da União. Os detidos recebem café da manhã, almoço, lanche e jantar e têm atendimento médico quando necessário. As prisões temporárias e preventivas foram autorizadas por Alexandre de Moraes. Ele participou da posse do novo diretor-geral da PF, o delegado Andrei Rodrigues. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis. As investigações já confirmaram que os ataques foram financiados. A Polícia Federal identificou grupos por trás das ações que atuam em pelo menos 10 estados, entre eles empresários do setor de transportes. Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o interventor federal Ricardo Capelli disse que as autoridades locais repassaram informações falsas ao governo e acusou Anderson Torres de sabotagem. No dia 2, na segunda-feira, assumiu a Secretaria de Segurança do Distrito Federal o senhor Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro. E o que ele fez, ele mudou todo o comando da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e viajou para o exterior.
Então, o que houve aqui foi uma operação estruturada, foi sabotagem, comandada pelo senhor Anderson Torres. Os poderes também contabilizam os prejuízos dos atos de vandalismo. Só no Congresso, a estimativa é de pelo menos 7 milhões de reais. A perícia de especialistas em arte está em andamento. É daí que nós vamos ter a dimensão do que foi estragado, do que foi do custo disso e como que nós vamos fazer para fazer essa recuperação. O governo Lula criou um gabinete de crise para enfrentar com mais rapidez ações de terrorismo e tentativas de golpe, como as que aconteceram no fim de semana. O primeiro assunto que Lula comentou com auxiliares ao chegar ao Planalto foi ter ficado impressionado com a reação de todos os poderes aos crimes praticados pelos vândalos no domingo. O presidente definiu um momento em particular como histórico. Ele, ao lado de governadores e representantes de todos os 26 estados e do Distrito Federal, além de ministros do Supremo, cruzaram a pé a Praça dos Três Poderes para ver de perto o estrago no STF. Um símbolo de união e de defesa da democracia brasileira. A maioria da sociedade, mesmo a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, as pessoas decentes, as pessoas que são de direita, mas que são pessoas que têm apenas divergência ideológica, mas são pessoas que têm caráter, são pessoas que têm interesses pelo Brasil, eu acho que essas pessoas não concordam com o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui deve ser apenas o interesse de uma pequena minoria, de um bando de vândalos, de um bando de bandidos que fizeram isso, e nós vamos descobrir. A presidente do Supremo determinou que os ministros fiquem de plantão durante o recesso para julgar ações relativas aos atos de vandalismo. O assunto será prioridade na volta dos trabalhos do STF. Até mesmo governadores de oposição que apoiaram Jair Bolsonaro durante as eleições marcaram presença. A gente tem que aprender a construir gestos para que a gente possa ter, no final das contas, desenvolvimento, dignidade, e o desenvolvimento e a dignidade só serão alcançados por meio do diálogo. Tarcísio se reúne com Lula nesta quarta em Brasília. O governador do Rio de Janeiro, também oposicionista, foi recebido pelo presidente fora da agenda. Foi um primeiro conhecimento, ainda uma primeira conversa. É muito importante que esse diálogo institucional seja um diálogo positivo. Mais do que gestos, o Planalto quer resultados. Lula determinou a formação de uma espécie de gabinete de crise com a coordenação da Casa Civil. O objetivo é dar respostas rápidas para a mobilização de forças de segurança, Advocacia Geral da União, ministérios, articulação com outros poderes e governadores, em tudo que envolva ações golpistas. A tarefa de união e reconstrução passa pela relação com os governadores, prefeitos e, claramente, o presidente Lula vai direcionar aos seus ministros essas pautas, as questões que possam ser trazidas pelos governadores. Senadores e deputados vão levar pessoalmente ao presidente o decreto aprovado pelo Congresso de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Mais uma maneira de demonstrar apoio. O texto foi votado pela Câmara em sessão extraordinária e pelo Senado. Apenas 8 senadores votaram contra. Entre eles, o filho de Bolsonaro, Flávio. A CPI, para investigar quem está por trás dos atos de vandalismo, já conseguiu 45 assinaturas, mas vai ficar para a próxima legislatura. Logo após o dia 1º de fevereiro. Então, quem estiver na presidência do Senado, evidentemente, terá esse compromisso de cuidar da leitura desse requerimento de CPI, que me parece que tem fato determinado e já há o número de assinaturas suficientes, ou seja, preenche os requisitos. A nova diretoria executiva da Apex Brasil tomou posse ontem. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos tem papel importante na participação das empresas nacionais do mercado externo. A gente acompanha agora na reportagem de Bruno Silveira. Nos campos do agro nascem possibilidades. No chamado celeiro do mundo, alimentos para todos os gostos. Dos grãos às frutas e proteínas, unindo produtos artesanais e das agroindústrias. E todos eles têm algo em comum: compradores internacionais. As exportações de produtos do agronegócio crescem a cada ano e já somam mais de 200 destinos no mundo.
o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro de Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, estiveram na posse da nova diretoria da Agência Brasileira de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Segundo Alckmin, o momento agora é trabalhar para impulsionar as exportações. Conquistar mercado, aumentar as exportações, agregar valor, trazer investimento para o Brasil, estimular as pequenas e microempresas, pequenos negócios, para que eles possam também avançar mais tratados comerciais. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços destacou ainda o potencial brasileiro de explorar o mercado verde. Para Geraldo Alckmin, o país pode produzir de forma cada vez mais sustentável e, assim, atrair novos investimentos estrangeiros. Há muitas oportunidades para o Brasil e uma oportunidade chama muita atenção, que é a questão da economia verde, do combate às mudanças climáticas. O Brasil vai mudar a sua imagem do mundo, de um devastador, de desmatador da Amazônia, para um país onde a questão das mudanças climáticas é central, a transição energética é central, o compromisso com a descarbonização é central e isso vai atrair muito investimento para o Brasil. Antigamente era onde é que eu produzo bem e mais barato. Agora onde é que eu produzo bem, mais barato e com compensação de emissão de carbono? Brasil. Então, haverá uma oportunidade extraordinária para o Brasil receber mais investimentos. A Apex Brasil é uma grande parceira dos negócios nacionais para conseguir alcançar mercados globais. Em 2021, mais de 14 mil empresas receberam o apoio da agência e 10 mil foram qualificadas para vender no exterior. Ao todo, o trabalho da Apex com as empresas brasileiras movimentou mais de 14 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros. E a nova diretoria quer continuar abrindo mercados para o que é produzido por aqui. A exportação do Brasil cresceu muito pouco depois do segundo mandato do governo do presidente Lula, né? E ela cresceu também de maneira injusta com o país. Quando você olha para a geografia, o grande exportador é o Sudeste, depois o Centro-Oeste, depois o Sul. E o Nordeste e o Norte estão numa situação muito atrás. E a Apex, enxergando isso, vai tentar colaborar com as empresas para que elas possam aumentar a sua exportação, entrar no mercado de exportação, como quer o nosso ministro, mas para isso vai ter que ter uma presença maior da Apex dentro do Brasil. E o agronegócio também vai continuar com um lugar de destaque na pauta dos trabalhos da Apex, com o foco de aumentar a competitividade em comparação a outros países. O agronegócio tem que ser prioritário em todo o espaço brasileiro, não há discussão, nenhuma outra discussão diferente. O que eu vejo é que tem que crescer. Os Estados Unidos exportam mais ou menos 380 milhões de toneladas de milho. Todo o agronegócio brasileiro é 260 milhões de toneladas. Então, nós estamos atrasados no apoio ao agronegócio. Muito atrasado. Eu acho que o agronegócio brasileiro tem que crescer do ponto de vista quantitativo e melhorar do ponto de vista da qualidade para que a gente possa dizer tudo que o Brasil põe, da carne, dos grãos, é sustentável. E a colheita de feijão teve um avanço e mesmo com as chuvas, a safra apresentou uma boa condição. Vamos ver. Sobre o comportamento do mercado de feijão nesse início de ano, nós temos aí a manutenção dos preços num patamar entre 380, 410 até R$425 no interior do estado de São Paulo, com mercadoria escassa. Realmente ela continua tendo uma pequena oferta diante de uma demanda considerada normal. Aumenta o consumo de feijão preto por conta de uma diferença, né? O feijão preto aí numa base de 320, 330, de 300 a 330 no produtor do Paraná, com pouca oferta. Há um impasse, uma queda de braço entre os empacotadores e os produtores forçando para aumentar, se aproximar do preço do feijão carioca lá
por volta de R$ 400. A expectativa é que ao longo do mês de janeiro nós tenhamos uma demanda normal para o mês de janeiro, mesmo sendo um mês de férias, é um mês que tem um consumo normal de feijão. Consequentemente, aparentemente, tudo indica de que nós vamos ter durante esse mesmo mês de déficit entre a demanda que existe e entre a possibilidade de oferta que há. A possibilidade de oferta é realmente menor do que a demanda. A expectativa para o mês de fevereiro é que as coisas continuem um tanto quanto nebulosas, ou seja, o volume total de oferta não deve atender toda a demanda que nós vamos ter. Consequentemente, é equilibrado o preço, a oferta versus a demanda através do preço, né? O preço tende a se manter alto para justamente equilibrar essa demanda. Vamos acompanhar agora como está o mercado de açúcar. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, as vendas do produto tiveram uma queda e os preços recuaram. Nessa primeira semana de janeiro, o açúcar cristal branco teve uma negociação bem calma. O preço registrou uma baixa de menos de 2%. 50 quilos do produto chegou a quase R$ 135 a saca. Um dos motivos do recuo é por causa da oferta restrita do açúcar e a baixa demanda que impactou no valor. O Ministério da Agricultura disponibilizou uma lista de verificação que vai ajudar empresas no controle de qualidade dos produtos de origem vegetal. A lista compõe o Programa de Segurança de Alimentos de Origem Vegetal, que reúne um conjunto de medidas que juntas promovem a segurança dos alimentos produzidos e comercializados no Brasil. A lista de verificação engloba ações e boas práticas representadas em esquemas de certificação privados nacionais e internacionais. As empresas que seguirem as soluções propostas no documento terão maior conhecimento dos itens a serem auditados pelos órgãos de controle, o que traz maior transparência ao processo e melhora dos produtos de origem vegetal. Mais de 12 produtos em diferentes estados brasileiros foram beneficiados com o bônus de programa de garantia de preços para a agricultura familiar em janeiro. Mais informações agora com a Nayane Carvalho. Os maiores descontos serão concedidos aos produtores de manga do Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Nestes estados, a diferença entre o preço de garantia e o valor de comercialização registrado permitiram um bônus de até 78%. A borracha natural comercializada no Maranhão também terá um desconto expressivo, chegando a 48%, assim como o feijão cauípe em Tocantins, com abatimentos de 46,5%, e a castanha de caju no Piauí, com bônus de até 37%. Os descontos também serão válidos para os agricultores de abacaxi em Sergipe, de banana na Paraíba e em Pernambuco, de amêndoa de cacau no Amazonas, Pará e Rondônia, Bahia e Espírito Santo, e de laranja na Bahia e de trigo no estado mato-grossense. O reajuste aprovado recentemente pelo Conselho Monetário Nacional tem validade até dezembro de 2023. Vamos acompanhar agora uma análise do mercado do leite. O Felipe Fabre e a Jéssica Oliver mostram agora para a gente e também fazem um balanço de 2022, além de traçar perspectivas para este ano. Olá, eu sou a Jéssica Olivier, sou engenheira agrônoma, analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui hoje com o Felipe Fabre, zootecnista, também analista da Scott. Hoje a gente vai trazer um fechamento do que foi o mercado do leite de 2022 e algumas expectativas para esse primeiro semestre de 2023. Bom, Jéssica, antes de mais nada, feliz ano novo a todos que estão nos acompanhando, né? Que seja um ótimo 2023 com bons negócios para todos nós. E com relação ao mercado do leite, acho que volatilidade resume esse ano, foi um ano de altos e baixos. E o que acabou levando a todo esse cenário de altos e baixos? Você trouxe alguns números para nós com relação a preços, né? O que movimentou todo esse cenário de preços tão firmes e uma queda tão brusca ao longo do ano também, né? A gente veio com preço subindo consecutivamente até mais ou menos metade do ano aí, depois eles caíram com uma intensidade bastante forte também, não tão forte quanto a subida, mas caíram, muito devido
a captação que veio bastante prejudicada nesse primeiro semestre, né? Então, a disponibilidade interna estava bastante abaixo da expectativa que era da indústria. A gente teve uma captação aquém do esperado e isso resultou nesses aumentos consecutivos não só do preço pago ao produtor e do leite spot, mas também da importação, que teve um volume bastante expressivo ao longo de 2022. A gente chegou a importar quanto de leite em pó, só para ter uma ideia de... Pegando todos os produtos lácteos, na verdade, a gente exportou 170 toneladas em 2022, frente a 137, 140 mais ou menos em 2021. Então, foi um aumento aí de 24% na comparação anual. Então, um volume bastante expressivo mesmo ao longo de 2022. Então, a gente viu um cenário aí de primeiro semestre marcado por altas, praticamente, acho que até meados de agosto a gente sentiu esse cenário, Sim. agosto, setembro a gente sentiu esse cenário de preços firmes. O leite ao produtor, acho que ele chegou, salvo engano, chegou até 3,50, 3,20 ali, na máxima, considerando as regiões que nós monitoramos. E depois disso, caiu. Sim, A gente veio com uma exatamente. queda muito brusca e isso acabou afetando diretamente o resultado também dos produtores, né? que viram a margem melhorar ao longo do ano e foram impactados por essa queda nos últimos meses. Em julho, agosto, a gente teve um dos melhores momentos para a relação de troca com o milho, né? Olhando leite e a saca de milho. E depois disso, o cenário veio dando uma recuada, né? Exato. Olhando o pagamento de agosto, que remunera a captação de julho, foi o pico no preço do leite pago ao produtor. Chegou na média ponderada dos 18 estados a 2,97. Então, na comparação de janeiro até esse pagamento em agosto, foi um aumento de 54% nesse preço médio, né? E depois disso, veio uma queda aí de 20% desse pagamento de agosto até o pagamento de dezembro. Então, realmente foi esse cenário de subida e, ao mesmo tempo que subiu, ele começou a descer. E essa queda ela veio puxada também pelo quadro de oferta, né? A gente passou a partir de agosto, setembro, não só de oferta, mas também a questão, acho que da ponta final impactada pelo aumento. Isso chegou no varejo. O varejo chegou a ter aí preços até R$9 a caixa de litro de leite. Então, a gente viu aí o leite sendo um dos focos do noticiário ao longo desse ano. E com esse aumento de preço ao consumidor final, houve uma procura comedida e um aumento de oferta no mesmo momento em que isso chegou às prateleiras, né? Nós tivemos ali a retomada das chuvas, o segundo semestre ele acaba tendo um volume relativamente maior de leite chega ao mercado, né? E isso acabou impactando nos preços que caíram cerca de quanto ali no segundo semestre, só para a gente ter uma ideia. Uma queda de 20% no preço pago ao produtor e olhando o leite spot que, né, acaba seguindo a mesma toada, né? Na verdade o preço ao produtor segue a toada do leite spot, a tendência, né? Teve uma queda de 42% depois do pico que foi constatado em julho. Então um aumento aí de 98% de janeiro a julho e uma queda de 40% depois de julho e agora até dezembro. Então, isso veio bastante forte, esses preços, nessa volatilidade de preços ao longo de 2022. Ao mesmo tempo, na questão da oferta de matéria-prima, né, a internalização foi maior no segundo semestre também. Então, isso também ajudou a puxar esses preços para baixo. E quando a gente fala internalização, a gente olha principalmente para a América do Sul, né? Que acabam sendo os nossos principais exatamente. fornecedores. A Argentina e o Uruguai são os nossos principais fornecedores, equivalem aí a mais de 50%, 70% do que a gente internaliza. Exatamente. E aí, na outra ponta, nós temos a questão dos custos de produção, que se por um período, olhando foi ali para... né? Se por um período a gente teve uma janela muito boa, o período de segunda safra de milho no Brasil, nós tivemos uma relação de troca mais favorável, tivemos redução de impostos sobre os combustíveis ao longo do segundo semestre, então tudo isso acabou favorecendo a questão de intenção de uso de tecnologia por parte do produtor, mas no primeiro trimestre do ano de 2022 o cenário foi o oposto. Nós tivemos quebra de produção na safra de soja e milho, safra 21-22 de soja e milho aqui no Brasil e na América do Sul como um todo, olhando para a Argentina, Paraguai também. Então isso acabou desestimulando o produtor naquele período de entre-safra a utilização da suplementação, além de toda a questão relacionada aí a fertilizantes, insumos agrícolas, outros produtos aí que
puxam o custo de produção, que acabaram ganhando firmeza por conta do conflito Rússia e Ucrânia também, que gerou uma incerteza no mercado internacional muito grande e impactou diretamente os resultados. Então isso acabou desestimulando no primeiro trimestre, até meados de abril, maio, praticamente, a utilização de tecnologia para incremento na produção, lembrando que a produção de leite ela acaba tendo uma resposta mais rápida, e a partir de junho, julho, com a queda nos preços do milho, principalmente em boa parte do Brasil, a gente acabou vendo uma retomada aí do produtor ao estímulo à utilização de suplementação, principalmente. E essa questão do custo foi o que impactou diretamente na captação, né? Como a gente comentou, que a captação vinha bastante prejudicada, principalmente no primeiro semestre. Então, os custos de produção muito altos, alimentação concentrada, alimentação proteica em níveis altíssimos, isso gerou esse menor estímulo, né? Esse menor uso de suplementação para o rebanho, caindo a captação e levando ao aumento dos preços devido à menor disponibilidade interna. Para fechar, só para a gente ter uma panorama para os próximos meses, o que a gente pode ter no mercado do leite, né, Jéssica? Agora, primeiro trimestre, muito provavelmente a oferta ela deve vir maior, né? Sim. Por conta da questão da safra de capim, a gente pode ter um volume maior de leite chegando ao mercado, mas temos que ter atenção a, acho que, algumas regiões estratégicas, né? Sim, principalmente no sul a gente vê que a captação ainda está um pouco patinando, questão de seca, principalmente no Rio Grande do Sul, está um pouco mais complicado, então isso pode continuar impactando a questão da captação por lá, nesses primeiros meses. E não só a captação, também a produção de milho e soja. Lembrando que a produção de milho primeira safra, 30%, quase 35% dela é concentrada no Rio Grande do Sul e no Paraná. E a gente está hoje com estoque de milho no Brasil em um dos menores patamares desde a safra 15-16, com uma quebra de produção nessa primeira safra nesses estados, em função do clima, a gente pode ter incremento nos custos de produção em um primeiro trimestre aí, com uma potencial dificuldade ao longo do período de entre-safra para estímulo, dependendo, é claro, agora do tamanho da expectativa de queda que a gente tem, né, com esse volume chegando maior no mercado, há um desestímulo, mais uma vez, à questão de produção leiteira ao longo do primeiro semestre. Então, cabe atenção agora a gente ver como que esse clima vai acabar impactando. No centro-norte a gente deve ter uma situação mais favorável com relação às chuvas, e no centro-sul a gente já está sentindo os efeitos do Laninha. Né? Ainda mais que agora o Laninha está perdendo um pouco a intensidade, né? Então a gente pode ver uma mudança para um ano de El Niño. Então o centro-norte aí vai ter um volume, esperado, né? Um volume de chuvas um pouquinho maior, que pode também auxiliar na questão de pastagens, de captação. Bom, acho que o que tínhamos para falar a respeito do mercado era isso hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal, e bons negócios nesse ano de 2023. Valeu, pessoal. Obrigado. A Scott Consultoria trazendo para a gente uma análise aí bem aprofundada do que é o mercado do leite no início, fazendo esse balanço. Isso consegue mostrar como é que o produtor pecuarista consegue fazer os negócios daqui para frente. 7h50, vamos para um rápido intervalo. Na volta você vai ver que 2022 foi um dos anos mais quentes da história. E ainda a previsão do tempo para todo o Brasil, 21 graus, a máxima de 27 aqui na capital paulista. Imagens ao vivo, aqui direto da Doutor Arnaldo, uma das principais vias da capital, que leva ao coração financeiro, que é a Avenida Paulista. A gente volta daqui a pouquinho trazendo a previsão do tempo para todo o Brasil. Não saia daí. Já estamos de volta com a Agromanhã, com transmissão simultânea nos canais Terra Viva, Agromais e também no nosso YouTube. 7h54 para você que chegou agora. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos direto ao nosso nosso terceiro giro de notícias desta edição. Gripe aviária no Japão chega a um patamar recorde e com quase 10 milhões de cabeças abatidas. IPCA fica em 6% em dezembro e fecha 2022 com quase 8% de alta. O número fica acima do teto da meta e foi pressionado por alimentos. As exportações de milho pelo Porto de Paranaguá deverão ser recorde. Após chuvas, agricultores familiares de Goiás recebem 34 toneladas de semente de milho. O planeta está mais quente. Os últimos 8 anos registraram as maiores temperaturas da história.
A gente abre este bloco destacando a economia. Aqui no telão temos a inflação oficial que acelerou em dezembro. Olha só, fechou em 2022 com alta acumulada de 5,79%, quase 6,8%. Segundo o IBGE, foi o quarto ano seguido que o IPCA ficou acima da meta definida pelo Banco Central, que era de até 5%. E o preço alto da comida está pesando mais no orçamento das famílias. É o que a gente confere agora na reportagem. Faz tempo que encher a despensa e a geladeira exige fazer contas. Tá difícil, porque o dinheiro que você traga não dá para levar nem a metade das coisas. Está pesando no bolso do brasileiro. Alimentos e bebidas foram os itens que mais puxaram a inflação para cima no ano passado, alta de quase 12%. A cebola foi o alimento que mais encareceu em 2022, mais que dobrou de preço em 12 meses. Segundo os produtores, as perdas do ano anterior levaram à redução da área plantada, o que diminuiu a oferta. Aqui, o quilo da cebola, que já chegou a ser vendido na casa dos R$2, atingiu a máxima de R$11 em dezembro. O leite longa-vida foi outro produto que pressionou o custo da alimentação em casa, chegando a disparar 80% na entre-safra. A alta média de 18% nos itens de vestuário também chamou a atenção. Segundo o IBGE, foi reflexo do alto custo do algodão. O IPCA só não subiu mais em 2022 por causa dos combustíveis, principalmente da gasolina. Após as políticas de desoneração dos tributos, que incidem sobre os combustíveis, o preço dos combustíveis caiu e assim também a inflação cedeu. As projeções para 2023 indicam que os alimentos devem continuar a subir. Nós temos duas grandes categorias de preços que podem sofrer pressões em 2023. Preços dependentes de matérias-primas importadas ou produtos importados de maneira geral e também preços influenciados pelas tensões geopolíticas, ali a guerra entre Rússia e Ucrânia. Pois é, a gente viu na reportagem, que a cebola é o item que mais subiu em 2022, algo em torno de 130% no acumulado do ano. A batata inglesa, as frutas e o pão francês também apresentaram alta. Esses dados aí, lembrando que são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E sobre este assunto, converso agora com o economista Ciro de Avelar, que já está conectado aqui com a gente. Olá, Ciro, bom dia, seja muito bem-vindo ao Agromanhã. Olá, Pedro, bom dia a você, bom dia a todos os espectadores, eu que agradeço o convite. Ciro, qual é o motivo da alta do grupo que nós estamos vendo aí de alimentação? Como é que vocês estão acompanhando isso? O que você traz para a gente de análise em relação a esses números que a gente viu há pouco até na reportagem? Bom, Pedro, desde o meio do ano passado, quando houve principalmente a redução do ICMS nos preços de combustíveis, já como um efeito, uma reação aos efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia, que promoveram um aumento, um efeito dominó, principalmente no custo de produção, Pedro. A gente viu o custo de fertilizantes aumentar muito, o custo de matérias-primas relacionadas ao agronegócio aumentar muito também, o que provocou um efeito cascata, principalmente nos custos de produção, tanto de frutas, legumes e verduras, como grãos e proteína animal. E isso se refletiu principalmente na pressão inflacionária nos alimentos. Então, o que a gente viu foi o governo, de um lado, buscando reduzir itens específicos, como gás de cozinha, energia elétrica, óleo diesel e gasolina, mas, por outro lado, em decorrência da desvalorização do real, da guerra entre Rússia e Ucrânia, que encareceu fertilizantes e matérias-primas, um desbalanceamento nessa relação entre o aumento do custo de alimentos por essa pressão inflacionária e outros fatores também, como, por exemplo, condições climáticas, chuvas no final do ano que acabaram encarecendo também o custo de produção. Então, a gente viu o IPCA chegar em torno de quase 6%, mais uma vez acima da meta. A meta é 3,5%, podendo ser até o 0,5% para cima e 0,5% para baixo. Então, seria 5%. A banda máxima alcançou 6%, mas principalmente
uma dicotomia entre a redução do preço de combustíveis, energia elétrica e gás de cozinha e uma pressão inflacionária no alimentos que ficou em torno de 11%. Então, a gente vê que não houve muita diferença entre a inflação que o brasileiro vinha vivenciando no ano passado, que estava nessa média de 11% a 12%. E no tocante à cebola, principalmente, que a gente viu surpreendente 130% de aumento, ano passado houve uma redução da área de plantio, o que fez com que houvesse uma diminuição da oferta e automaticamente o encarecimento desse produto. E, claro, também o aumento do custo de insumos de matéria-prima, que fez também com que o produtor precisasse repassar essa margem de aumento que ele teve para o consumidor final e principalmente para os supermercados, que também acabaram reajustando as suas margens de venda, Pedro. Agora, Ciro, neste mesmo movimento da cebola, a gente pode enquadrar frutas também, o pão francês? Com certeza. A gente pode identificar um aumento em toda a cadeia de produção, em toda a cadeia de produção agro, principalmente, o que fez com que frutas, legumes e verduras ficassem em patamares de preço pressionado ano passado, Pedro. Por isso que, quando se vai ao supermercado, e eu costumo dizer que os melhores economistas são as donas de casa, elas não sentiram a redução de preço que se viu nos combustíveis, não se sentiu isso nos alimentos. Os alimentos continuam caros e continuam prejudicando a capacidade de consumo do brasileiro, principalmente do brasileiro de baixa renda e muito baixa renda, que continua sofrendo uma inflação maior nos produtos que têm mais peso na sua cesta, né? Principalmente alimentos e a cesta básica. Exatamente. Agora também tem um outro alimento que deu um destaque principal, não só na reportagem, mas também no levantamento do IBGE, que foi a questão do preço do leite, né? Que teve uma intensa, né, subida e chegou a acumular uma alta no ano de 77,4%. Isso aí deve continuar agora em 2023. Como é que vocês estão avaliando isso? E também o que se deve, né, explicar para o pessoal também que está em casa, porque o AgroMais e o Terra Viva, além de ter uma ampla visibilidade, melhor dizendo, dos produtores rurais, também tem uma audiência muito interessante no público urbano. Explicar um pouco esse movimento no leite, que foi muito falado ano passado, e este ano a tendência é continuar aí tendo destaque principalmente nessa questão em relação aos nossos economistas, que são os donos de casa. Sem dúvida, Pedro. Infelizmente, esse movimento no leite longa-vida tende a continuar pressionado. A gente viu em algumas regiões do Brasil o litro de leite chegar a custar mais de R$10. E esse preço, infelizmente, os fornecedores, principalmente os grandes supermercadistas, estão buscando manter a sua margem, uma vez que durante a pandemia, a gente não pode esquecer, houve uma retração no consumo e uma retração nas vendas e no faturamento dessas empresas. Então, os principais fornecedores, os principais distribuidores estão buscando manter a sua margem e recompor o seu faturamento. Então, principalmente no tocante ao custo do leite longa-vida, o custo de insumo continua muito alto. Existe um custo muito alto de produção, o que continua pressionando o custo da matéria-prima e o custo de oferta, né? Então, por um lado, o fornecedor precisa recompor a sua margem, que continua muito cara, mais uma vez, porque a gente ainda tem uma situação internacional de conflito, né? O que encarece todas as commodities, principalmente. Então, o produtor aqui no Brasil acaba pagando mais caro por isso, e isso reflete no consumidor final. A dica que a gente dá para os produtores é cada vez mais se formarem em cooperativas para poder reduzir esse custo de produção e, assim, também reduzir o custo de venda para os fornecedores e distribuidores e também buscar fazer cada vez mais negociações com os grandes atacadistas e com os grandes fornecedores para que possa haver, pelo menos, uma homogeneização no custo de produção e no custo de venda. Porque daqui a pouco o próprio consumidor vai procurar substitutos, Pedro. Em vez de comprar o leite longa-vida líquido, ele vai começar a comprar um leite em pó, por exemplo, ou vai começar a não consumir leite, o que é muito preocupante até para a saúde do próprio indivíduo, né? Então, principalmente o governo, esse novo governo que entrou, precisa se preocupar apenas no custo de redução do consumidor, né? Com pressões de curto prazo, como aconteceu ano passado, com a redução do ICMS, e deve acontecer, e teve que acontecer ainda, a desoneração
senão a pressão inflacionária seria muito maior. Mas o governo precisa se preocupar também em dar estímulos para o produtor poder ter um custo de produção menor. Senão, cada vez mais esses custos, e mais uma vez, lembrando que a gente ainda tem um conflito internacional que encarece todas as commodities, e o produtor, muitas vezes, com a desvalorização do real, ele prefere exportar do que vender no mercado doméstico, isso também vai acabar refletindo no preço, no aumento do preço no mercado interno. E, mais uma vez, o brasileiro é que pode acabar pagando essa conta mais cara, Pedro. Perfeito. A gente está vendo, então, essa movimentação, né? Algo que continua, apesar da passagem do ano, mas a gente está vendo principalmente o insumo, o custo de produção. Também o que pesou muito ano passado foi a questão do transportes, principalmente no leite, né? O alto custo também de você fazer toda a logística foi algo que muitos pecuaristas estavam realmente abordando e falando para a gente. Então, isso a gente está vendo que tem que ser políticas públicas, como você mesmo apontou, para que os preços, tanto para o pecuarista, para o produtor de leite, na indústria também, quanto para o consumidor, sejam aí mais tranquilizados para que haja o consumo, porque é importante o leite estar na mesa do brasileiro, é um alimento imprescindível. Muito obrigado pela sua participação, Ciro, agradeço a sua análise muito interessante. Obrigado porque a gente trouxe do campo à mesa todas as informações para o nosso público. Um abraço e até mais. Eu agradeço, Pedro. Um abraço a você e a todos. Até. 8h06 pelo horário de Brasília. Destaque agora para o clima. Em Manaus, a ventania derrubou a cobertura de um posto de gasolina e 3 motoqueiros foram atingidos pela estrutura. Eles tiveram muita sorte e não se machucaram. E olha, finalmente nevou lá nas estações de esqui nos Alpes franceses. A gente mostrou durante o jornalismo aqui do Terra Viva, também lá no Jornal da Band, que as pistas quase fecharam por causa das temperaturas altas em dezembro. Agora, para a alegria dos turistas, como nós estamos vendo nas imagens, deve nevar bastante na região, quase 1 metro de neve aí nos próximos dias. A gente falou desse calorão lá em dezembro na França, porque 2022 foi um dos anos mais quentes da história, segundo o principal Instituto de Meteorologia da União Europeia. O ano passado foi o 5º mais quente já registrado no mundo e o 2º mais quente na Europa. Isso desde o começo das medições em 1850. Na prática, o que se viu foram secas severas e uma onda de incêndios florestais em vários países. E olha, aqui no Brasil, mais 2 pessoas morreram soterradas, vítimas das chuvas lá em Minas Gerais. A probabilidade de escorregamento está para mim. O alerta da Defesa Civil de Belo Horizonte veio depois que um muro de arrimo desabou sobre esses 3 carros, levando ainda parte do imóvel. Nilda estava sozinha em casa e tinha acabado de chegar do trabalho. Só escutei o barulho, na hora que eu vim ver já estava tudo de uma hora para outra, não gastou nem 2 segundos, foi só um estalinho e já derrubou, foi a tudo. Por conta desse desmoronamento, 5 famílias que moram ao redor do imóvel tiveram que sair de casa. E segundo a Defesa Civil, como o solo está muito encharcado, há o risco de outros terrenos nesta mesma região cederem. Na região metropolitana, o solo saturado também provocou o desabamento de parte desta casa sobre outro imóvel durante a madrugada. No local vivia uma senhora. Ela não ficou ferida, mas teve que sair de casa porque novos desmoronamentos podem ocorrer. Em Caldas, no sul de Minas, um casal de idosos morreu soterrado também nesta madrugada, depois que um deslizamento de terra atingiu a casa onde eles moravam. É hora de saber então a previsão do tempo para todo o país. Karine Gama já está ao vivo aqui com a gente, direto da Climatempo. Oi, Cá, bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Um pouquinho mais de sol aí por São Paulo hoje. Imagens aqui da capital paulista, daqui a pouquinho vou pedir para o pessoal colocar para a gente, né? Que o dia amanheceu bem ensolarado, diferentemente do que a gente está acostumado, né? Neste, podemos dizer, verão, entre aspas, né? Aqui está bem complicado. O Chiquinho foi rápido no gatilho. Nessa imagem nós temos um pouco de nuvem ainda lá na região oeste da capital, viu? Mas aqui perto, nós estamos na Zona Sul, no Itaim, tem mais sol, viu? Aqui na cidade o dia amanheceu
com algumas nuvens, mas muito sol aqui durante a nossa manhã. Até mesmo o nosso cinegrafista Ilcinho de hoje tirou uma foto bem bonita, deu o dia bem ensolarado aqui, amanheceu. A gente tem aí algumas nuvens durante o nosso dia, você vai detalhar para a gente. Mas o que é importante a gente falar, cá, é que hoje, né, nós estamos aí com a preocupação por conta do granizo, porque ontem choveu, teve chuva de granizo na região sul do país, né? Lavouras de tabaco foram atingidas, também teve em outras regiões. Conta pra gente o que esse cenário aí na região sul. Bom, Pedro, igual você comentou, tivemos chuvas com granizo ontem, foram cerca de 300 lavouras de tabaco que foram atingidas principalmente no Rio Grande do Sul, mas também um pouquinho ali do extremo sul de Santa Catarina. Isso porque estávamos com a atuação de áreas de instabilidade nos altos níveis da atmosfera, aproximação de uma frente fria e muito calor sobre o Rio Grande do Sul. A chuva se espalhou sobre o estado gaúcho, tivemos até acumulados em torno de 50 milímetros em alguns pontos, mas mesmo assim não foi tão volumosa em todo o estado. Só que o transtorno relacionado ao granizo ficou concentrado na região do Vale do Rio Pardo e nas áreas mais ao sul e leste do estado do Rio Grande do Sul. E aí os produtores relataram essa chuvarada de granizo que atingiu a plantação. Para hoje, a gente segue em alerta para granizo em algumas áreas do Brasil. E eu trouxe esse mapinha que destaca o estado de Mato Grosso do Sul em alerta máximo para granizo. Também alguns pontos do sul de Mato Grosso, sul de Goiás e até mesmo o estado de São Paulo. Isso porque, a partir de agora, a gente tem o aumento do calor, já não temos mais as acas, porque as acas ela canaliza a umidade em uma área do Brasil. Agora não, agora a umidade está mais dispersa pelo país. Temos uma área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e as áreas do oeste do estado de Mato Grosso do Sul e outra área de baixa pressão atmosférica na costa do sudeste do país. Então, essas duas áreas de baixas pressões, além do cavado meteorológico, daquele fluxo de umidade que vem da região norte e do calor, então as nuvens muito carregadas se formam durante a tarde e espalham chuvarada com muitos temporais bem típicos de verão a partir de hoje na maior parte do Brasil. Temos previsão de chuva forte com granizo nestas áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, sul de Goiás, também alguns pontos do norte do estado do Paraná. Sobre a chuvarada em Minas Gerais, vimos que este começo de janeiro e o mês de dezembro foram de chuvas muito frequentes no estado, o solo está muito encharcado, a Conab já relatou a condição não tão boa do solo e até mesmo para o desenvolvimento, mas também para o manejo das culturas. Hortifruti, que perdeu a rodo, a gente viu uma situação muito complicada em relação ao tomate no estado de Minas Gerais, por conta de toda essa chuvarada. Agora a situação é de melhoria, mas ainda é de preocupação, porque a chuva vai diminuir, os acumulados ficam em torno de 10 a 15 milímetros, sai daquela marca de 70, 80, 100 milímetros diários, só que chega ainda num solo que está muito fragilizado. Então, mesmo agora com o aumento do sol, com o aumento das temperaturas, as pancadas mais concentradas em poucos minutos, poucas horas, ainda assim, o volume que cai atinge um solo e uma região muito encharcada e muito propícia a transtornos como alagamentos, inundações, extravasamento de córregos, de rios e também de deslizamentos. Na região norte, em áreas dos estados de Mato Grosso, Goiás, também partes do Mato Piba, o calor e a alta umidade favorecem essas pancadas rápidas de chuvas que podem vir com temporais, mas bem passageiros. Em relação às temperaturas, capital mais quente do Brasil hoje, Porto Alegre, com previsão de máxima de 35 graus. O Rio Grande do Sul enfrenta hoje um dos dias mais quentes dessa onda de calor, que já está desde a semana passada. Hoje e amanhã serão os dias mais quentes. Ontem, Uruguaiana chegou quase a 38 graus e hoje ficará próximo de 39. Também boa parte do interior do Brasil com aumento das temperaturas, Cuiabá com máxima de 33, São Paulo já sobe para a casa dos 27 graus, o norte e o nordeste com temperaturas acima dos seus 30 graus. Aí a gente olha o cenário de chuva para esses próximos dias, de amanhã até o dia 16. Chuvas concentradas durante a tarde por conta da presença de áreas de instabilidade, de cavados meteorológicos, de baixas pressões e numa situação mais parecida com o verão. Então, sol e calor pela manhã e temporais de tarde. O que aconteceu ontem na região metropolitana de São Paulo já era um indicativo,
porque tivemos já um aumento da temperatura, teve uma breve diminuição de nebulosidade ali por volta do meio-dia, e aí durante o início da tarde as nuvens mais carregadas se formaram, para a gente ver como que a temperatura influencia na formação dessas nuvens mais intensas. Previsão de acumulados em torno de 60 milímetros para Minas Gerais, para o Tocantins e também para o estado do Maranhão. A chuva deve ficar próximo dos 40 milímetros, com alerta para o estado de Mato Grosso do Sul, ainda com temporais, muito granizo hoje e amanhã, e é uma chuva que também vem forte nas áreas da metade oeste, podendo passar dos 100 milímetros. Região sul, com possibilidade de chuva nessa semana, volumes até mais elevados na região sul. Eu destaco alguns pontos do Rio Grande do Sul, como o extremo noroeste e também a faixa leste, com previsão de aproximadamente 40 milímetros. É um volume não tão elevado, mas para o Rio Grande do Sul, que sofre com a estiagem, é um volume muito bom, que os produtores realmente esperam que aconteça. De maneira geral, o Rio Grande do Sul tem volumes ali próximo de 20 milímetros. O estado do Paraná deve ter uma chuva um pouco mais forte na metade norte. E já na região de Paranavaí, hoje cedo choveu em torno de 10 milímetros. É uma chuva que vem e volta ao longo do dia, mas ocorre em forma de pancadas intercaladas com períodos de sol e de calor, e é o padrão que deve continuar ao longo dos próximos dias. Então, esse padrão mais típico de verão permanece ao longo desta semana. Com isso, vemos também a reposição de umidade nas primeiras camadas de solo. Possibilidade ali de aumento de umidade em torno de 10%, desde o estado de Mato Grosso, passando pelas áreas do sul e oeste de Mato Grosso do Sul, o interior de São Paulo, do Paraná e todo o Rio Grande do Sul. Este aumento da umidade deve favorecer o desenvolvimento das lavouras do Rio Grande do Sul. O arroz está muito penalizado pela estiagem. Os produtores esperam muito por esta chuva, até mesmo para repor a água dos reservatórios. E é algo que a gente também realmente espera que aconteça e que está na previsão deste aumento da chuva durante essa semana, o comecinho da semana que vem. Maranhão, Piauí, Ceará, também o oeste da Bahia e o Tocantins com este aumento da umidade em solo. Enquanto isso, o estado de Minas Gerais e o Espírito Santo, com redução da chuva, deve ter também uma situação mais favorável de diminuição da umidade disponível no solo. Pedro. Perfeito. Bom, cá, antes do nosso alerta favorável, queria colocar aqui no telão pra gente a foto que o Cinho tirou hoje de manhã aqui em frente à sede da Nilco PTV, onde fica o nosso grupo. Aí a foto do nosso amanhecer, que merece o registro, porque faz tempo que a gente não amanhece com o sol bonito assim no horizonte. É isso aí. Eu aceito a foto também, meu senhor. Me manda pelo WhatsApp. Pode deixar que ele vai mandar para você. Pode deixar. A gente vai encaminhar para você. Cá, vamos então para o nosso alerta favorável. Com essa foto bonita, a gente vai direto para a nossa boa notícia da previsão do tempo para o produtor rural. Bom, vamos para um lugar onde tem sol, que a gente sabe que é a Bahia, né? Tem bastante sol na Bahia, meu estado favorito. E a cidade de Euclides da Cunha é próxima a Salvador, cerca de 3 horas. É uma importante área produtora de feijão no estado da Bahia, que está no período de colheita. E os produtores tiveram uma boa chuva durante o mês de dezembro. O solo está ainda em condições favoráveis para as atividades. A chuva já reduziu, o sol predomina em grande parte do estado baiano. E aí devemos ter apenas pancadas mais rápidas de chuva, só que não atrapalha as atividades de colheita. Tanto que o solo ainda tem a umidade disponível. E agora a gente deve ter pancadinhas ali em torno de apenas 1 milímetro ao longo dos próximos dias, exceto o próximo do dia 17, que tem chuva em torno de 4, 5 milímetros. Mesmo assim, não são volumes altos. A previsão para o mês de janeiro é de pouca chuva agora para a região, só que é algo favorável para o andamento da colheita do feijão em grande parte do estado da Bahia. Pedro. Perfeito, Karine, obrigado pelas suas informações, trazendo sempre para a gente prestação de serviço nas primeiras horas do dia. Cá, amanhã a gente se vê. Um ótimo e produtivo dia para você e até mais. Para vocês também, todos o Terra Viva, um bom dia. Valeu. Mudando de assunto, a Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável está promovendo uma série de visitas ao Pampa Gaúcho em busca de informações para referenciar futuramente no processo de gestão da indicação geográfica para a associação. E quem vai explicar melhor esse processo é o presidente da BPO, Eduardo Cruzeta. Vamos acompanhar. O IG é um processo de certificação onde você rastreia, você dá origem para aquele produto, né? No caso, a gente tem muitos IGs no Brasil de vinho, até de azeite de oliva, de queijos na região de Minas Gerais, e agora a gente está trabalhando com o IG da carne.
nós fomos no Rio Grande do Sul para aprender com eles e ver o processo de IG da carne do Pampa Gaúcho, que já tem cerca de 15 anos que já foi feito, e nós fomos lá para aprender um pouco com eles para a gente poder desenvolver o nosso aqui com o mínimo de percalços possível. Cada local do Brasil, cada região tem os seus sistemas bem peculiares de produção, né? Onde, além das pastagens nativas daquele bioma, como no Pampa Gaúcho tem, no Cerrado tem, lá no Nordeste, na Caatinga tem, e no Pantanal não é diferente, a gente tem. Aliás, é uma das grandes características do nosso Pantanal, são justamente as pastagens nativas de altíssima qualidade que a gente pode ter no Pantanal, e as pastagens também plantadas e exóticas que a gente traz para lá, já que o bioma ele tem essa peculiaridade e essa sinergia com a pecuária, né? O que a gente aprendeu com eles foram coisas básicas aí a respeito de como a gente deve lidar com nossos produtores, lidar com a cadeia produtiva. Isso é muito importante. Quando a gente fala em pecuária, a gente não fala só na fazenda de produção pecuária, mas a gente tem que lembrar que existe toda uma cadeia produtiva, né? Tanto antes da porteira dos fornecedores de insumos, quanto depois da porteira, a parte da indústria, do varejo. Então, todos esses elos, é muito importante que eles estejam bem alinhados, aí que a gente tenha uma ascendência, né? Uma comunicação bem saudável entre todos os elos da cadeia para fazer a coisa funcionar, sabe? Nós estamos hoje na fase de uma revisão do dossiê histórico da produção pecuária no Pantanal, que é um item importante da IG, né? Quando você comprova ali, além de tecnicamente, mas com fatores históricos, né? Com esses indicadores de que realmente aquele produto tem a ver com aquela região, com aquele bioma. Então, a gente deve concluir o nosso dossiê histórico agora até o final de março. E, além disso, estamos fazendo também a parte do nosso protocolo de produção, que não é um protocolo, na verdade, é um caderno de normas do sistema produtivo que a IG vai admitir como processo reconhecido de nossa pecuária. Já começa em Mato Grosso, mas a umidade está limitando o ritmo. Vamos ver. A colheita da safra 22-23 de soja já caminha nas primeiras áreas dos estados de Mato Grosso e Rondônia, mas o ritmo ainda é lento devido à umidade, algo comum para o cerrado nesta época do ano. O levantamento da AG Rural mostra que 0,04% da área brasileira de soja estava colhida até quinta-feira, contra 0,2% no mesmo período do ano passado, quando as colheitadeiras já estavam em ação também no Paraná. Neste ano, a colheita paranaense começará mais tarde devido ao alongamento do ciclo das lavouras do oeste e sudoeste do estado, onde o tempo encoberto do início da safra tornou o desenvolvimento das plantas mais lento. No Rio Grande do Sul, onde o plantio das últimas áreas ainda está em curso, o tempo quente e seco preocupa, mas ainda não há quebra de safra. Caso as condições continuem adversas ao longo de janeiro, porém, o potencial produtivo será reduzido. No resto do país, a safra se desenvolve bem até o momento e a expectativa é de boas produtividades. Em meados de dezembro, a AG Rural estimou a produção de soja no Brasil em recordes de 153,6 milhões de toneladas. Uma nova revisão será feita em meados de janeiro. E olha, a florada dos ipês amarelos atrai uma multidão de visitantes para uma reserva ambiental no Equador. A chuva que caiu na virada do ano fez com que as flores desabrochassem, o que só acontece uma vez por ano. Além de turistas, as flores dos ipês também atraem as abelhas e garantem a produção de mel. Com essas belíssimas imagens aí do Equador, a gente encerra o nosso Agromanhã de hoje, desejando a todos um excelente e produtivo dia. Amanhã a gente está de volta com outras informações, logo nas primeiras horas do dia, às 7 horas. Continuem ligados na programação do canal Terra Viva e também do canal AgroMais. Até amanhã. Tchau, tchau.